Olá, tudo bem? Cido Rodrigues do Negócio Efetivo e hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Negócio Efetivo e da Spar Comunicação o Bruno Caetano. Bruno Caetano, ele é superintendente do Sebrae São Paulo, licenciado, e é uma pessoa que aqui em São Paulo mais conhece dos desafios do empreendedor. E ele aceitou aqui gentilmente conversar um pouquinho com você que nos acompanha no blog sobre o tema empreendedorismo. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Cido. Uma satisfação enorme estar falando aqui com você e também com o teu público, que é um público formado por empreendedores ou gente que quer abrir um negócio, que aliás hoje já é o principal sonho do brasileiro, né? Ser patrão. E eu já quero começar perguntando, lá no Sebrae, quais são os principais desafios percebidos do empreendedor? Não do empreendedor que tem o sonho de começar, mas o empreendedor que já começou e está ali com 1 ano, 2 anos de empresa e começa a enfrentar os desafios de burocracia e tantos outros desafios que o empreendedor enfrenta no Brasil. Olha, Cido, acho que o principal desafio hoje de qualquer empreendedor é o planejamento, né? Muita gente acha que para abrir uma empresa basta ser bom em certa atividade, né? Esse tipo de coisa não é verdade, né? Você, por exemplo, para ser um bom dono de restaurante, não basta apenas saber fazer uma boa comida, ainda que isso seja muito importante. É preciso se preparar para fazer, né? É preciso se dedicar a fazer gestão financeira, planejamento, marketing, vendas, enfim, são coisas, são conteúdos que você não nasce sabendo, né? São coisas que você precisa se preparar e se dedicar a aprender. Quem se prepara e quem se planeja tem muito mais chance de dar certo. Hoje, de cada 100 empresas que são abertas no Brasil, 27 não completam 2 anos de vida. Essa é a taxa de mortalidade de empresas no Brasil nos primeiros 2 anos. Quando você separa dessa turma, a turma que se preparou, a que procurou o Sebrae, a que procurou o auxílio, por exemplo, do Cido, que é um cara especializado na área de empreendedorismo, a taxa de mortalidade cai para menos da metade da média, o que mostra que se preparar faz toda a diferença. E como, foi interessante você tocar nisso, como o Sebrae, lá como superintendente do Sebrae, como você percebeu os empresários que mais conseguem sucesso? Porque ele procura o Sebrae, mas aí ele tem que passar por um processo de aprendizado e de colocar em prática este aprendizado. Bruno, como é que o Sebrae ajuda esse empreendedor que às vezes ele não tem muita facilidade para planejar, ele não gosta muito da papelada e da burocracia? O que você, como superintendente do Sebrae São Paulo, entende que o empreendedor precisa fazer para ultrapassar, para vencer esse desafio, muitas vezes, pessoal? Bom, em relação ao Sebrae, primeiro uma mudança de postura, né? Muitos empreendedores enxergam o Sebrae como um hospital de empresas. A hora que tudo vai mal, não tem nada dando certo, ele está quase indo à falência, aí ele lembra que existe o Sebrae. E aí ele vai lá. Claro que o Sebrae vai ajudar qualquer empreendedor em qualquer situação, mas é evidente que se o empreendedor passar a enxergar o Sebrae mais como uma escola do que como um hospital, né, se preparando antes de empreender, ou mesmo antes da coisa apertar, né, da situação ficar difícil, a chance dele dar certo é muito maior. O que o Sebrae oferece de prático para quem quer empreender? Curso, palestra, capacitação, acompanhamento, né? Então nós temos hoje 45 cursos à distância. Não precisa nem sair da sua empresa ou da sua casa para você ter acesso a esse conhecimento do Sebrae. Curso que ensina a fazer fluxo de caixa, gestão financeira, marketing, planejamento, liderança, enfim, tudo aquilo que o empreendedor precisa saber para ir melhor na sua atividade. São cursos gratuitos, de 3 horas cada curso, e você pode fazer no seu tempo. Não é aquela coisa assim, todo dia, de manhã, 1 hora. Não, você faz no seu tempo. Segunda, terça não deu tempo de fazer, dá para fazer tudo no sábado, não tem problema, né? Outra questão importante, o Sebrae hoje tem mais de 100 pontos de atendimento no estado. São 33 escritórios e mais de 100 pontos de atendimento. Então é sempre um escritório do Sebrae. E uma novidade que eu queria dividir aqui com os nossos amigos do blog. O Sebrae criou agora a primeira escola pública de empreendedorismo do Brasil. Uma escola técnica e uma faculdade de tecnologia de empreendedorismo e inovação. Então é uma novidade que o Sebrae traz para os empreendedores do estado de São Paulo.
Espetacular. Eu imagino que estar à frente de uma entidade como o Sebrae, Sim. que ajuda empreendedores de todos os segmentos e todos os portes a efetivamente saírem da armadilha do empreendedorismo e de fato começarem a ter resultado com as suas empresas, não é uma tarefa simples. Como é que você se prepara, como é que você lida com esses desafios e com essas demandas que chegam no dia a dia? Olha, hoje o Sebrae atende no estado de São Paulo mais de 500 mil de empreendedores todos os anos. É um baita de um desafio, que a gente só consegue dar conta porque tem funcionários capacitados, investimento na meritocracia e uso das novas tecnologias, né? A gente procura praticar aquilo que a gente ensina para o empresário, que é trabalhar com inovação. Aliás, esse é um tema que a gente precisa desmistificar no Brasil. Quando a gente pensa em inovação, a gente acha, isso é intuitivo, de que ela só vale para empresa de grande porte, né? Pensa na Microsoft, na Apple, em grandes empresas. Está errado, né? Inovação pode e deve ser praticada por empresários de qualquer porte. E para o Sebrae, o empresário inovador, anotem aí, é o que faz 3 coisas. É o que melhora o seu produto ou o seu serviço, o que melhora a forma de entregar esse produto e o serviço, o processo produtivo, e o que busca conquistar novos mercados. Se você faz isso, melhora o seu produto de maneira constante, o seu processo produtivo e conquista novos mercados, você é um empresário muito inovador. Infelizmente, menos de 1% dos empresários brasileiros têm essa postura, de serem muito inovadores no seu negócio. Bruno, com base na sua experiência liderando lá o Sebrae, o que você diria que o empresário, que o Estado de São Paulo e que o Brasil precisa para criar um ambiente mais acolhedor para que mais pessoas empreendam com sucesso? Hoje o Brasil é o país mais burocrático do mundo. Esse é um diagnóstico que a gente revela com muita tristeza, mas um diagnóstico objetivo. O Sebrae representa o Brasil numa pesquisa internacional chamada Monitoramento Global do Empreendedorismo, e essa pesquisa revela que nós somos o país mais burocrático para quem quer empreender. Ou seja, aquele que o poder público mais atrapalha a vida do empreendedor, né? Agora, não precisa ser assim. É preciso simplificar a legislação. Hoje a gente tem mais de 300 mil normas editadas no Brasil desde a Constituição de 88, para quem quer empreender. Impossível acompanhar. Falta crédito, né? O poder público muitas vezes não apoia quem quer empreender e gerar emprego. Os bancos, tanto públicos quanto comerciais, não apoiam quem procura crédito, né? É difícil, burocrático, o banco só empresta para quem não precisa hoje no Brasil, né? Fiscalização corrupta, né? São assuntos que a gente tem que enfrentar no Brasil, né? Para não penalizar ainda mais quem gera tanto emprego, quem gera tanta renda no Brasil. Hoje, de cada 100 empregos e ocupações geradas no Brasil, quase 67 estão nas micro e pequenas empresas. Ou seja, elas são muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, mas elas são ainda recebem pouca atenção do poder público. Foi interessante você tocar nesse tema, porque hoje o empreendedor, ele funciona, ele acaba virando mais um agente social, né? Ou seja, ele gera emprego, ele investe, ele coloca dinheiro, ele corre todos os riscos para, se tudo der certo, talvez tirar o lucro, né? Às vezes, uma empresa hoje, uma pessoa hoje coloca lá 1 milhão, 1,5 milhão de reais em um negócio, ele vai demorar 5, 8 anos, se tudo der certo, para ter o retorno do capital investido, dependendo do segmento que ele atua. Então, você comentou aí sobre a burocracia, sobre os desafios de ser empreendedor nesse país. E você está licenciado na superintendência do Sebrae, porque você está com um desafio agora pessoal, que é entrar ali mesmo na trincheira para ajudar a trabalhar um pouquinho isso. Ou seja, você está vindo como candidato a deputado estadual para entrar nessa trincheira e tentar mudar algumas coisas. Quais são as mudanças efetivas que o Estado de São Paulo, que é a área onde você milita, poderia fazer para ajudar o empreendedor a ser mais efetivo em seus negócios? Bom, eu decidi aceitar esse desafio muito estimulado por amigos e empreendedores que entendem, assim como eu, que a situação não está fácil para quem quer gerar emprego, quem quer tocar uma empresa no Brasil, né? Pelo aquilo que a gente já falou aqui, burocracia, carga tributária alta, falta de apoio, né, falta de incentivo
para quem quer gerar. Se fosse só falta de apoio, estava bom, mas às vezes, e muitas vezes, o poder público não apoia e atrapalha, né? Penaliza hoje quem quer empreender. E é por isso que eu aceitei o desafio de me candidatar a deputado estadual em São Paulo. Nunca disputei uma eleição na vida. Essa é a minha primeira eleição com essa bandeira, da gente destravar o caminho de quem quer empreender. E tem muita coisa, Cido, que é possível fazer em São Paulo, né? Uma coisa que eu quero fazer, simplificar a legislação. Não é possível ter uma legislação tão complexa, tão confusa, que penalize tanto quem quer gerar emprego, né? Isso dá para a gente fazer. Criar um fundo paulista voltado ao empreendedorismo, onde o governo vai ser o seu avalista. Você quer abrir um negócio, você vai ter crédito. E o governo é o seu avalista. Qual a sua contrapartida? Se preparar. Vai fazer o plano de negócio. Vai ter o plano de negócio certificado pelo Sebrae ou pelas instituições que trabalham com empreendedorismo no Brasil. Por quê? Porque o governo também quer ter garantia de que aquele recurso que ele coloca na sua empresa, como empréstimo, você vai ter condição de pagar de volta, né? E como é que ele vai medir isso? Na medida em que você se prepara para fazer a gestão do seu negócio. Um outro ponto que dá para a gente atacar, fazer com que a fiscalização seja, antes de tudo, por orientação. Hoje um fiscal chega na loja de alguém, como a do meu pai, foi comerciante em São Paulo durante 40 anos, ele tem o poder de fechar aquela loja. Não porque os comerciantes, os empresários queiram desrespeitar a lei, mas como a lei é confusa, sempre vai ter alguma coisinha para um fiscal pegar no pé. Pois bem, o que a gente quer fazer? Mudar a legislação para que essa fiscalização seja, antes de tudo, por orientação. Então, se um empresário, um fiscal chegar na sua loja ou na sua empresa e identificar algo em desacordo com a lei, antes de multar, ele vai te orientar. Mas olha, Cido, a tua fachada aqui da sua loja está desrespeitando a lei. Portanto, você tem 90 dias para adequá-la, sem multar. Ao final daquele período, aí sim, se você não se adequou, se você não cumpriu a lei, aí vem a autuação. Isso contribui para diminuir corrupção na fiscalização, né? Porque as coisas ficam mais claras, e isso melhora a segurança de quem quer empreender, né? Você não fica na mão de um fiscal que muitas vezes tem o poder de quebrar o seu negócio. Bruno, excelentes propostas. Uma coisa que o empreendedor sempre reclama é da burocracia. Ele fica nas mãos de um contador, que o contador entende desta burocracia, ele não. E se for um contador eficiente que faça com que incomode ele para fazer certo, vai fazer. Se o contador cobrar também, não fará. E, de repente, ele acaba tendo alguma surpresa. Ou imposto devido que não foi recolhido, ou multa, como você bem falou. O que nós poderíamos fazer assim de prático dentro do estado de São Paulo? A gente sabe que o Sebrae hoje já facilita o que pode, né? Mas dentro da esfera municipal e dentro da esfera mesmo do dia a dia, o que poderia ser feito para ajudar a vida de quem, de fato, como você diz, gera a maioria dos empregos e produz a maior riqueza do nosso país? A nossa proposta é que seja criada uma espécie de poupa-tempo do empreendedor, onde ele possa tirar todas as suas dúvidas, onde ele tenha um relacionamento direto com o poder público, onde esse atendimento que o poder público vai prestar a ele seja integrado, porque também não faz sentido você tornar o empreendedor uma espécie de ioiô do poder público. Ele te joga para um lado, te joga para o outro e nunca te dá a resposta precisa e adequada. Enfim, usar as novas tecnologias também para integrar o serviço público e tudo aquilo que você precisa resolver junto ao serviço público num único balcão. Isso é possível de fazer. Aliás, o Sebrae acompanha algumas prefeituras no estado de São Paulo que já fizeram isso. A gente pode usar esse exemplo e implementá-lo em todo o estado e, por que não, em todo o Brasil. E um outro ponto que a gente tem que atacar desde logo é a simplificação da legislação. Mesmo o Simples Nacional, que foi recentemente alterado, ele carece de novos ajustes. Quer ver um exemplo? Hoje a gente não tem faixas de transição para quem começa a dar certo. Então hoje tem empresário no Brasil que tem medo de crescer. Porque se ele estourar os 3 milhões e 600 mil de faturamento, que é o limite previsto no Simples Nacional, ele cai no complicado, né? E praticamente vai à falência, porque a carga tributária fora do Simples é tão alta que o negócio dele não vai suportar. Ora, não faz sentido ter essa coisa de sim ou não, né? Se é simples ou não. Tem que criar faixa de transição. Se você faturar 3.800, 4, 4,5, você vai gradualmente saindo do Simples Nacional. Essa é uma ideia que a gente quer defender também. Nós já estamos indo para o final do nosso bate-papo.
mas eu acho que a gente não pode deixar de falar com você que é principalmente empreendedor também, né? Empreendedor no sentido de estar liderando uma entidade de empreendedorismo, de ser jovem, de ter boas ideias, boas propostas. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, em termos de Brasil, qual é o seu sonho, qual é a sua visão, né? O que é o cenário ideal para o empreendedor paulista, para o empreendedor brasileiro, enfim, para essas pessoas que, na verdade, geralmente começam pobre, mas com coração nobre de querer realizar grandes coisas, mergulham na carreira de empreendedorismo. Cid, eu tenho o sonho do Brasil, é o sonho, por exemplo, da minha família, né? De que as pessoas, como o meu pai, que teve lá um sonho de virar um empreendedor, sair de uma cidadezinha do sul de Minas Gerais muito pequena, e construiu a família dele, a minha família, com o suor do próprio trabalho, né? Foi dono de uma loja de calçados na Avenida Cupecê, em São Paulo, e criou com isso, a partir da loja dele, 3 filhos. Né? O meu sonho de Brasil é um Brasil onde as pessoas possam crescer fazendo o que gostam, que possam com isso gerar empregos, que possam realizar os seus sonhos, os sonhos de vida, sonhos pessoais, os sonhos de um Brasil mais igual. Né? Porque o nosso desafio hoje de Brasil, ele é duplo, não basta só crescer. A gente precisa crescer. Né? Temos aí crescimento do PIB, esse ano negativo, já estamos em recessão técnica. Isso é muito triste. Mas não basta só crescer, temos que crescer com distribuição de renda. E o caminho para o crescimento desse país, sem dúvida nenhuma, passa pelo empreendedorismo. Né? A partir do momento que os pequenos negócios dão certo, é mais riqueza que se espraia para a vida das pessoas. Esse é o Brasil que eu aposto. Ok. E para concluir, nós temos muitas pessoas que nos acompanham e que estão aí também compartilhando desse sonho de fazer o Brasil dar certo por meio do empreendedorismo. E eu gostaria que você contasse aqui para a gente, para as pessoas que nos acompanham, como elas podem fazer para saber mais sobre você, para saber mais sobre essa sua caminhada como candidato a deputado estadual. Pois é. Para mim é muito importante essa oportunidade e se você se interessou por esses assuntos, quiser saber mais sobre empreendedorismo, pesquisas na área, dicas de sucesso, vou deixar aqui o meu site, que é brunocaetano.com.br, vou repetir, www.brunocaetano.com.br. Também tem o Facebook, hoje todo mundo tem Facebook, é o Bruno Caetano. E vou deixar também o meu e-mail, se você quiser escrever, tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara e queira perguntar, anote lá, bruno@brunocaetano.com.br. Ok. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Bruno, obrigado. Muito obrigado, de coração. Ciro. Satisfação. Pelo seu tempo, eu sei que você está aí trabalhando, correndo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de compartilhar essas ideias aqui conosco. Sucesso e sorte em sua caminhada. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Muito obrigado.